Se você é lojista de marketplace e recebeu uma ação no juizado especial civil, talvez possa ter pensado, causa pequena, não precisa de advogado, eu mesmo resolvo. Esse é um dos maiores erros estratégicos que um vendedor pode cometer. Existe um ponto fundamental que muitos ignoram. A empresa não possui o jus postulante no juizado especial. Isso significa que o CNPJ não pode se defender sozinho, mesmo em casos de até 20 salários mínimos. A pessoa jurídica precisa obrigatoriamente estar representada por um advogado. O juizado foi criado para ser simples, rápido e acessível ao consumidor, mas essa informalidade beneficia a pessoa física, não a empresa. Você não está ali como indivíduo resolvendo um problema pontual. Está como empresa, com o CNPJ, operação estruturada, reputação digital, fluxo de caixa e muitas vezes múltiplas ações semelhantes acontecendo ao mesmo tempo. Quando o lojista tenta se defender sem orientação técnica, além de correr o risco de irregularidade processual, normalmente apresenta uma defesa emocional. Explica o que aconteceu, junta alguns prints, tenta demonstrar boa-fé. O problema é que processo não se resolve com explicação, mas com tese jurídica. Uma frase mal colocada pode virar confissão. Um fato não impugnado pode ser considerado verdadeiro. Um documento não juntado no momento correto pode simplesmente deixar de existir para o juiz. A defesa técnica muda completamente o cenário. Em vez de improviso, a estratégia. Analisa-se se há realmente responsabilidade objetiva, se existe culpa exclusiva do consumidor, se houve fato de terceiro. Também se verifica se a plataforma ou a transportadora deve integrar o polo passivo. Avalia-se o nexo causal com precisão. Estrutura-se a prova de forma organizada, utilizando políticas da plataforma, prazos legais, registro de atendimento, logs de envio e confirmação de entrega. Outro ponto crítico é o dano moral. Muitos lojistas são condenados porque erraram gravemente, mas porque não souberam impugnar corretamente o pedido. Não atacam o nexo entre o fato e o suposto abalo. Não demonstram que se trata de mero aborrecimento. Também não apresentam jurisprudência comparativa para reduzir o valor. Uma defesa técnica pode levar à improcedência total, ou ao menos a uma redução significativa da condenação. Existe ainda um risco que poucos percebem: o precedente interno. O lojista que responde várias ações semelhantes precisa manter uma linha argumentativa coerente. Quando cada processo tem uma versão diferente dos fatos, isso fragiliza a defesa futura. A atuação estratégica padroniza teses, organiza documentos e também fortalece a posição da empresa a médio e a longo prazo. Há também a questão dos prazos e da revelia. No juizado, os atos são mais concentrados e a perda de prazo pode sim gerar a presunção de veracidade, verdade dos fatos alegados pelo autor, porque entrou com o processo. A ausência em audiência ou a falta de impugnação específica pode resultar em condenação praticamente automática. A defesa técnica controla esses riscos, evita que um erro operacional vire uma condenação judicial. Então, para quem vende online, uma ação aparentemente pequena pode gerar consequências maiores do que o valor discutido. Pode haver bloqueio de valores em fase de cumprimento de sentença, penhora via sesbajude, bloqueio de conta e impacto direto no seu capital de giro. Barato de se defender sozinho muitas vezes sai caro no seu fluxo de caixa. E no caso da empresa, sequer é juridicamente permitido atuar sem advogado. Você precisa de previsibilidade. Além disso, muitos conflitos do marketplace envolvem elementos técnicos que exigem leitura jurídica adequada, tais como política de devolução, prazo de garantia, logística reversa, intermediação da plataforma, responsabilidade
solidária, chargeback, tudo isso é muito técnico e complicado para um leigo. Sem conhecimento específico, o lojista pode assumir uma responsabilidade que juridicamente podia ser discutida ou compartilhada. Defender-se no juizado não é apenas contar o que aconteceu, é enquadrar juridicamente o caso, organizar as provas, antecipar argumentos do autor e construir uma linha lógica que conduza o juiz à improcedência ou à minimização do risco. Para quem vive da operação online, cada processo deve ser tratado como parte de uma estratégia maior de proteção do negócio. Se você é lojista e recebeu uma ação no juizado especial civil, a pergunta não deve ser: precisa de advogado? Mas sim, qual é o risco dessa ação para a minha operação? Afinal, empresário precisa de estratégia. E estratégia jurídica começa antes da audiência, não depois da condenação.